Sintique e Evódia são mencionadas em Filipenses capítulo 4, versículos 2 e 3, onde Paulo exorta essas mulheres a estarem unidas no Senhor. Apesar da Bíblia não oferecer detalhes sobre a natureza do conflito que elas estavam vivendo, nesse breve relato nós podemos aprender lições muito importantes sobre unidade, cooperação e resolução de conflitos na igreja. Vamos ler o texto. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. E com Clemente, com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, aqui Paulo já está revelando que esses crentes são cooperadores muito importantes na obra de Deus. E também na vida do próprio apóstolo Paulo, porque ele declara que essas mulheres lutaram juntamente com ele pelo Evangelho de Cristo. Então, ele tem muita estima a essas pessoas, a esses crentes. Por quê? Porque o serviço da obra de Deus dependia muito de que essas mulheres, elas resolvessem esse conflito. E desde já nós podemos perceber que a obra de Deus fica completamente paralisada quando os irmãos estão divididos em opiniões, quando eles também não falam uns com os outros, porque infelizmente nós vemos um comportamento assim até mesmo dentro da igreja. A obra do Senhor fica retida, paralisada. Por quê? Porque nós dependemos do Espírito Santo e o Espírito Santo trabalha na unidade da igreja. E o poder do Espírito Santo, ele vem sobre a vida daqueles que estão em obediência. Obediência à palavra do Senhor. E quando nós vemos irmãos que estão se tratando assim na igreja, porque estão com opiniões divididas e também estão magoados, problemas de perdão, problemas com amargura, nós vemos que a obra do Senhor é completamente prejudicada. Então, a palavra do Senhor aqui, através do apóstolo Paulo, está exortando que aqueles que estão em posições de liderança, que têm uma relevância muito importante na obra de Deus, precisam se acertar. Precisam se acertar porque isso vai prejudicar a igreja. E isso vai fazer com que contamine outros, porque a Bíblia diz que nenhuma raiz de amargura possa brotar entre vocês e faça com que todos sejam contaminados e venham a ser o quê? Destruídos. O Espírito Santo, ele quer trabalhar na igreja com poder, sinais e maravilhas, isso tudo através da unidade da igreja. Nós vemos isso lá no Pentecostes. A igreja estava unida em oração, estavam todos no mesmo sentimento. O próprio Filipenses capítulo 2 fala que nós devemos ter uns para com os outros o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Sentimento de unidade, de humildade, de cooperação, de sujeição, porque Cristo o tempo todo se apresenta sujeito ao Pai. Então é esse mesmo sentimento, tratando sempre o outro com honra. E isso é uma coisa que muitas vezes os cristãos eles deixam de tratar os irmãos com honra, tratar como se eles fossem realmente superiores. Porque imagina um corpo de Cristo tratando uns aos outros assim, que bela harmonia e que glória vai ser na igreja. A palavra do Senhor nos convida a observar esses maus comportamentos e fazer primeiramente que venhamos a voltar à sua palavra. É a palavra do Senhor que nos exorta. É ela que nos molda à vontade do Senhor. Ela nos aponta ali, olha, essa atitude está errada, precisa ser melhorada. E o Espírito Santo, ele traz esse quebrantamento quando nós nos colocamos também à sua vontade.
Deus, ele quer fazer grandes coisas e muitas vezes é impedido grandes maravilhas acontecerem dentro da igreja por causa de conflitos assim. Falta de cooperação, de unidade e também briga entre os irmãos. Faz com que os irmãos se dividam em opiniões, sendo que a Bíblia só apresenta uma única opinião. E nós ficamos o tempo todo colocando opiniões, opiniões e mais opiniões. E esquecemos que precisamos nos submeter à vontade, à opinião verdadeira que é da palavra do Senhor. Então, essa palavra é uma palavra que chama muito a nossa atenção. Chama você, chama a mim, para que possamos urgentemente acertar a nossa conduta, procurar os nossos irmãos e fazer com que a nossa vida esteja alinhada com os propósitos de Deus através da sua igreja, porque Ele conta conosco e nós não queremos ficar de fora, né? Nós queremos fazer parte da obra do Senhor, daqueles que naquele grande dia vão receber galardões e que vai estar diante do Senhor para todo sempre. Amém? Que você possa receber essa palavra, possa ver a gravidade que é ter esses problemas dentro da igreja e tratar isso com todo temor ao Senhor e buscar, juntamente com o Espírito Santo, né, como que vão poder resolver esses conflitos, tratando sempre com humildade uns aos outros.